E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui a segunda parte dos vídeos com exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. Aqui no cardzinho eu vou deixar a primeira parte, onde a gente faz exercícios mais diretos sobre o Teorema de Pitágoras. E nesse vídeo eu vou fazer exercícios, trazer algumas situações que aparentemente não tem nada a ver com o Teorema de Pitágoras, mas a gente vai usar essa teoria para resolver os problemas, tá? Então, antes de começar a resolver os problemas, peço aí para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, compartilhe o canal, dá um like aí, o joinha para fortalecer o nosso trabalho, que eu vou estar trazendo bastante coisa aí para vocês. Bom, o Teorema de Pitágoras, como a gente já viu, ele é um teorema que envolve o triângulo retângulo, e no triângulo retângulo, os lados recebem nomes. Então, os lados aqui, ó, que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. O teorema de Pitágoras diz lá que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos, tá? Então aqui, ó, AC e AB são catetos e BC é a hipotenusa. Então, ó, a hipotenusa eu representei aqui com um Azinho minúsculo e o Bzinho minúsculo, Czinho minúsculo são os catetos. Então, isso que está escrito aqui é exatamente isso aqui, ó. A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, lá, B ao quadrado, mais o outro cateto C ao quadrado, certo? A gente já viu isso no primeiro vídeo. Então, vamos enfrentar uma situação aqui, ó. Essas situações aqui eu retirei de uma lista de exercícios que eu entrego para os meus alunos. E o primeiro exercício das atividades propostas aqui diz o seguinte: duas circunferências cujos raios medem 4 centímetros e 6 centímetros são tangentes externamente ao ponto F, como mostra a figura. Então, nós temos duas circunferências aqui, uma menor e outra maior, e 4 centímetros é o raio da menor, 6 centímetros é o raio da maior. E elas são tangentes nesse ponto F. Tangentes externas é porque as circunferências são tangentes na parte externa. Existe o caso que as circunferências são tangentes internas, tá? Uma está dentro da outra e elas se tocam num ponto só. Então, ser tangente significa tocar num ponto só. A reta AB é tangente às duas circunferências nos pontos A e B. Então, ponto de tangência, ó, um ponto A aqui e o outro ponto de tangência na outra circunferência no ponto B. Qual é a medida do segmento AB? Então, justamente, ele quer essa medida aqui, ó, que estou marcando aqui em vermelho. Beleza? Aqui ele tem um ângulo de 90 graus, aqui também é um ângulo de 90 graus, tá? Outra informação. O 4 é o raio da circunferência menor. Então, esse tracejado aqui também é 4, ok? Esse tracejado aqui é o raio da circunferência maior, é 6. Nós só temos essa informação e ele quer saber essa medida aqui que eu estou chamando de x, do A até o B. A atitude que a gente vai tomar aqui é o seguinte: a gente vai procurar algo que a gente conheça. Por exemplo, a gente pode fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou traçar um segmento de reta paralelo ao AB, tá? Vou chamar aqui, ó, de E. Se eu peguei esse segmento CE paralelo ao AB, então significa que do C até o E também é x. Ou seja, se eu encontrei o CE, eu encontrei a medida do AB, que eu tracei esse segmento paralelo ao AB para fechar um triângulo retângulo aqui, tá? Eu vou redesenhar esse triângulo aqui fora para a gente usar algumas informações. Então, ó, formou um triângulo retângulo. Aqui é D, aqui eu chamei de E, aqui é o ponto C, aqui é o X. Olha lá, do C até o D é o 4 mais 6, que é 10. Agora, o seguinte, a gente precisa encontrar qual que é a medida de DE. Vamos lá, então. Ó. Tudo aqui é 6.
certo? Porque é o raio da circunferência maior. E esse pedacinho aqui é 4, porque remete ao raio da circunferência menor. Logo, esse pedacinho aqui é o quanto falta do 4 para chegar no 6. Então, essa medida aqui só pode ser 2. Então, DE é igual a 2. É um triângulo retângulo. Tem aqui, ó, hipotenusa 10. Esse cateto 2 e esse cateto x. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras para resolver. Então, lá, o quadrado da medida da hipotenusa, 10 ao quadrado, é igual cateto 2 ao quadrado mais o outro cateto x ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 2 ao quadrado, 4. Mais o x ao quadrado. Subtraindo 4 dos dois lados aqui, a gente vai isolar o x ao quadrado. Então, vai ficar 100 menos 4 igual ao x ao quadrado. 100 menos 4 dá 96, igual ao x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, porque a operação inversa da potenciação é a raiz, no caso aqui, elevado ao quadrado é raiz quadrada, a gente vai ter raiz quadrada de 96 igual a x. A raiz quadrada de 96 não é exata, tá? Então, eu vou decompor o 96 aqui, ó, vai ficar 2, vai dar 48, por 2 vai dar 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, valores que dá a raiz quadrada exata, tá vendo? Ó? Aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, esses 4, 2 aqui, ó, dá 16. O 16 é raiz exata. E esse 2 vezes 3 dá 6. Então, raiz quadrada de 96, a gente pode escrever como 16 vezes 6, igual a x. Isso implica que o x é quem? É a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 6. Você pode separar aqui na multiplicação. A raiz quadrada de 16 é 4, e a raiz quadrada de 6 não é exata, deixa na raiz. Isso em centímetros. Uma outra maneira de você resolver isso aqui é você pegar aqui de 2 em 2. Esse processo é um pouquinho mais lento, mas você chega aqui. Ó. Esses 2 aqui gera 2 ao quadrado. Esses 2 aqui gera 2 ao quadrado. E esse 2 vezes 3 gera 6. Então, vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 6. Como é raiz quadrada, esse 2 aqui que tem expoente 2, ele sai da raiz. Esse 2 aqui que tem expoente 2, ele sai da raiz. E o 6 não tem expoente 2, quando não tem nada é 1, ele continua dentro da raiz. Então, ficou 2 vezes 2, raiz de 6. Então, 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 6, tá? Dá o mesmo resultado, certo? Então, pode ser resolvido assim. Então, esse foi o primeiro exercício dessa parte. Vamos para o próximo. Nosso segundo exercício, ele fala assim, ó, determine o perímetro do triângulo ABC. Aqui eu tenho uma circunferência e tem esse triângulo ABC aqui. O x e esse x são os raios da circunferência, mas formou um triângulo retângulo aqui, tá? Então, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse problema é o seguinte, que é aqui, ó, do A até o C, a gente tem que tomar cuidado em quem é essa medida, tá? Do A até o C é a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, essa hipotenusa é o pedacinho x mais 6, tá? Então, a hipotenusa aqui é x mais 6. Esse x é cateto e o 4 raiz de 6 é cateto, porque são os lados que formam um ângulo reto, formam um ângulo de 90 graus. Pelo teorema de Pitágoras, então, a gente tem lá o x mais 6 tem que colocar entre parênteses, tá? Então, vai ficar entre parênteses x mais 6 ao quadrado. É igual cateto ao quadrado, mais, ó, 4 raiz de 6, tem que colocar o 4 raiz de 6 entre parênteses. Galera, um erro comum
que os alunos cometem estão aqui, ó. Esses erros estão aqui, tá? É comum cometer esse erro. O x mais 6 ao quadrado, alguns alunos escrevem isso aqui, ó. X ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso está errado. Esse x mais 6 ao quadrado é um produto notável. Se você não lembra da regrinha desse produto notável, no canal aqui tem uma série de vídeos falando sobre produto notável e fatoração completos. Então, só para relembrar aqui, ó, x mais 6 ao quadrado. Se você não lembra, não tem problema. O que é o x mais 6? É o x mais 6 vezes x mais 6, tá? Isso vai gerar aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. Aqui, ó, x vezes mais 6, mais 6x. 6 vezes x, aqui, ó, positivo com positivo, dá positivo 6x. E positivo com positivo dá positivo, 6 vezes 6, 36. Disso aqui gera x ao quadrado, ó, esse 6x mais 6x dá 12x, tá? Mais 36. Então, tem que tomar cuidado com... Isso aqui é um produto notável. Daqui a gente tirou que é x ao quadrado, mais 12x, mais 36. Ok? Tem que tomar cuidado com isso aí. Aqui no canal tem uma série de vídeos sobre fatoração, produtos notáveis completos aí para vocês, tá? Aqui vai ficar o x ao quadrado. Nesse caso, isso aqui é uma multiplicação. Nesse caso, sim, o 2 é expoente do primeiro e o 2 é expoente do segundo. Na multiplicação, isso é verdade. Então, você tem aqui, ó, 4 ao quadrado, 16, vezes o 2 é expoente do 6, raiz de 36. Como dos dois lados tem um x ao quadrado, com o mesmo sinal, a gente pode cortar esses dois. Aqui vai sobrar, ó, 12x mais 36 igual a 16 vezes raiz quadrada de 36, que é 6. 12x. Ó. Esse 36 está positivo do lado esquerdo, ele aparece negativo do lado direito. 16 vezes 6 dá 96. Esse 36 aparece aqui, menos 36. Daí, a gente tem que 12x é igual a 96 menos 36 dá 60. Dividindo os dois lados por 12, isso aqui implica que o x, esse 12 com esse 12 cancela, 60 dividido por 12, que dá 5. Mas essa não é a resposta, porque ele quer o perímetro. O perímetro na matemática, ele tem uma representação, é chamado de 2p. 2p é o perímetro. Então, 2p, nesse caso, é somar lá x, que é o 5, né? Deu 5 aqui e 5 aqui, então é 5 mais... Aqui ficou 5 mais 6, né? Que dá 11, mais 4 raiz de 6. Então, o perímetro é chamado de 2p. 5 mais 11 dá 16, mais 4 raiz de 6. Você pode deixar assim? Pode deixar assim, tá? Ou aqui, no 16 e o 4, o maior divisor comum de 16 e 4 é o 4. Colocar o 4 em evidência. 4 multiplicado por quanto dá 16? 4. E aqui sobra o raiz quadrada de 6. Se você deixar assim, está correto. Se você deixar assim, está correto também, tá? Isso aqui foi feito por causa de fatoração, tá? Mas os dois resultados são equivalentes. Certinho? Então, esse foi o exercício número 2. Vamos fazer o próximo. O exercício número 3, ele diz assim, ó, a torre inclinada mais famosa do mundo é a Torre de Pisa, na Itália. De acordo com os dados indicados na figura seguinte, determine a altura original da torre. Dado raiz quadrada de 30 é para usar 5,47. Isso aqui é aproximado, tá? O que acontece aqui, ó? Aqui formou um triângulo retângulo. Ele colocou que essa medida aqui é 5. Essa medida aqui inclinada, 55 metros. Ele quer a altura, que eu vou chamar de H aqui, tá?
Nesse triângulo retângulo, o 55 é a hipotenusa, porque é o lado oposto a um ângulo de 90 graus. 5 metros e h são os catetos. Então, esse aqui vai ficar, ó, hipotenusa ao quadrado. A gente sabe lá, ó, pelo desenho, pela figura, que 55 é a hipotenusa. Então, vai ficar 55 ao quadrado. É igual a lá, um cateto 5 ao quadrado, mais o outro cateto h ao quadrado. 55 ao quadrado é 3.025, igual 5 ao quadrado, 25, mais h ao quadrado. O 25 está positivo aqui do lado direito. Se a gente subtrair 25 dos dois lados, esse 25 vai aparecer negativo aqui do lado esquerdo. Então, vai ficar 3.025 menos 25 igual ao h ao quadrado. Essa diferença aqui, ó, dá 3.000 igual a h ao quadrado. Aí, se a gente olhar um dado do problema aqui, ó, apareceu raiz quadrada de 30. Então, a gente vai ter que fazer aparecer esse 30 de alguma maneira. Como que a gente faz aparecer esse 30? A partir do 3.000. O que é o 3.000? A gente pode escrever como 30 vezes 100. Tá? Então, esse exercício eu coloco para mostrar para o aluno que ele pode fazer algumas manipulações nos valores para chegar a um dado específico. Tá? Onde que vai surgir esse 30 aqui? O 3.000 a gente pode escrever como 30 vezes 100. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, aqui a gente vai ter que o 30 vezes 100 vai estar na raiz quadrada, e isso vai dar o h. Agora aqui, o 30 a gente vai ter que usar lá. Então, a multiplicação dentro de uma raiz, a gente pode separar assim, ó, em 30, raiz quadrada de 30 vezes a raiz quadrada de 100, igual ao h da altura. Esse valor é um dado do problema aqui, ó, 5,47. A raiz quadrada de 100 é exatamente 10, igual a h. E isso implica que a altura vai ser 5,47 vezes 10, dá 54,7 metros. Multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, então ela vem para cá. Certo? Então, a altura da torre, 54,7 metros. Beleza? A gente tem mais exercícios aí para serem resolvidos. Bora lá! O próximo exercício é o exercício número 4. Ele diz assim, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, é possível estabelecer uma relação importante entre a medida h da altura e a medida L do lado de um triângulo equilátero. Determine o valor de h em função de L. Quando ele fala assim para determinar o valor de h em função de L, ele quer que você estabeleça uma equação que o h apareça de um lado sozinho e o L apareça em alguma situação do lado direito, ou vice-versa. Tá? O L do lado esquerdo, o H do lado direito, tanto faz. Mas o H tem que aparecer sozinho, isolado. Tá? Então, a gente vai estabelecer essa relação. Aqui é o seguinte, o triângulo equilátero está aqui, ó. Tá? O triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados possuem as mesmas medidas, certo? Está marcado aqui, ó, L, L e L. Só que se a gente for analisar, a altura de um triângulo equilátero, ela é bissetriz, é mediatriz, é mediana, ou seja, ela divide o lado BC aqui em duas partes congruentes. Uma vez que a medida total de B até C é L, a metade aqui é L sobre 2. E o mais interessante é o seguinte, como a altura sempre forma um ângulo de 90 graus, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Certo? A partir desse triângulo retângulo, a gente consegue estabelecer a relação que ele quer.
Nesse triângulo retângulo, o L é a hipotenusa, o H é um cateto e o L sobre 2 é o outro cateto. Então, vai ficar assim, ó, hipotenusa L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais esse L sobre 2 é uma fração, vai ficar L sobre 2 ao quadrado, entre parênteses, porque tanto L quanto 2 estão elevados ao quadrado. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o 2 aqui é expoente do L, vai ficar L ao quadrado. O 2 é expoente do 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Como a gente quer que o H ele fique isolado, então esse L ao quadrado sobre 4 está positivo do lado direito, ele aparece aqui do lado esquerdo negativo. Então, vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual ao H ao quadrado. No denominador do L ao quadrado aqui não tem nada, é 1. Essa subtração de fração aqui, entre essas duas frações, a gente pode tirar o MMC. O MMC de 1 e 4 é 4, o mínimo múltiplo comum. Então, lá, ó, divide pelo de baixo, pelo denominador aqui, ó, 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4 é 1, vezes L ao quadrado, L ao quadrado, igual ao H ao quadrado. Essa diferença aqui, ó, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. Como a gente precisa encontrar o H, ele está com o expoente 2, então a gente vai extrair a raiz quadrada dos dois lados. Daí a gente vai ter que o H vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Olha, numa fração, a gente extrai a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 3 não é exata. A raiz quadrada de L ao quadrado, como L é um valor positivo, a raiz quadrada de L ao quadrado é L. O 3 vai ficar dentro da raiz porque não tem raiz exata. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, é essa relação que a gente queria. Então, lá, a altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa é a relação que existe entre a altura do triângulo equilátero e a medida do seu lado, tá? Vai ter um exercício um pouquinho mais para frente que a gente vai usar essa relação diretamente aqui, certo? Então, esse foi o exercício número 4. Vamos para o próximo, o exercício número 5. O exercício número 5, ele já tem um pouquinho mais de detalhes. Eu vou usar aqui a semelhança de triângulos para resolver uma parte do problema. Se você não viu ainda nada sobre semelhanças de triângulos, não tem problema que eu vou trazer esse tópico aqui no canal também, tá? Mas eu vou precisar usar semelhanças de triângulos para chegar num triângulo retângulo, algumas medidas, que vai aparecer um triângulo retângulo para utilizar o teorema de Pitágoras. O enunciado ele diz assim, ó, na figura, ABCD é um retângulo. Sabendo que AB é igual a 4, BC é igual a 1, então aqui também é 1, e DE é igual a EF igual a FC, tá? Qual o valor de BG? Então, ele quer que a gente calcule essa medida aqui, ó. Tá? Bom, a gente não tem mais nada, certo? É o seguinte, nessa figura aqui, ó, a partir do G, eu vou traçar a altura desse triângulo, do triângulo ABG, do triângulo maior que é o ABG. Quando a gente traça a altura, esse ângulo é de 90 graus. E aqui fica a altura desse triângulo aqui, ó, EFG, 90 graus, tá? Uma vez que tudo aqui é 4 e eu tracei a altura desse triângulo, tá?
essa medida aqui igual a essa. Por quê? Porque é o seguinte, ele falou que todas essas medidas aqui, ó, do DE, EF, EF e FC são iguais, tá? Então, essa altura aqui vai ficar bem certinha no meio aqui, tá? Aí, o que ocorre, tá? E outra coisa, aqui, daqui até aqui é a mesma medida. Daí, significa o quê? Significa que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá? Vou colocar um H aqui, deixa eu tirar esse 4. Então, aqui, vou colocar um H maiúsculo. Esse triângulo aqui, ó, BHG, ele é um triângulo retângulo. Essa medida a gente sabe. Se tudo é 4, aqui é 2, aqui é 2, tá? Então, vamos lá, ó. Essa medida é igual a essa, que é igual a essa pelo enunciado. Ó. DE é igual a EF igual a FC. Tá? Daí, esse pedacinho aqui do DE é 4 terços. Do FC é 4 terços. Só que aqui, até aqui, ó, do E até, eu vou chamar aqui de I, ele é 4 sextos. E do I até o F é 4 sextos, porque 4 sextos mais 4 sextos vai dar 4 terços, tá? Agora, a gente vai pegar algumas informações. O que eu estou precisando? Eu não sei essa medida aqui, ó, do G até o I, tá? Eu vou chamar de X aqui, ó, do G até o I. Essa medida aqui do I até o H, a gente sabe que é 1, porque essa medida aqui continua, é paralela a BC, né? Eu tracei a altura aqui, vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui também é 90 graus, então aqui vai ser 1 também. Se eu encontrar o valor do x, eu uso o teorema de Pitágoras para encontrar aqui, ó, do B até o G. Como que a gente vai fazer isso? Por semelhança de triângulos. Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa. Como no retângulo ABC e DC são paralelos, significa que esse ângulo é alfa, porque esses dois ângulos são correspondentes. Aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, se dois triângulos têm dois ângulos, respectivamente, congruentes, então esses dois triângulos são semelhantes, tá? Então, o triângulo AHG, ele é semelhante ao triângulo, olha lá, o ângulo, o A aqui é vértice do ângulo alfa. Quem é vértice do ângulo alfa aqui? O E. E, olha lá, o H é o ângulo de 90 graus. Aqui o ângulo de 90 graus está no vértice I. E o G é comum dos dois, tá? Bom, o que ocorre aqui, ó? A medida do A até H está para EI. EI está aqui, ó, 4 sextos. Então, EI. Assim como do G até o H, do H até o G, está para, olha lá, HG, IG. Está para IG. Tá? Então, essa semelhança veio daqui. Ó. Se você montar isso aqui certinho, você não erra. Olha lá, ó. AH está para EI. Olha lá, os dois primeiros, os dois primeiros. Olha lá, os dois últimos. HG está para IG. Você montou certinho. Olha lá, do A até o H é 2. Do E até o I, 4 sextos. Assim como HG, olha lá, é X mais 1. IG, X. Lembrando que a gente precisa encontrar o valor do X. Daqui, ó, divisão de fração. Mantém o 2, multiplica pelo inverso aqui, ó. 4 sextos vira 6 quartos. Igual x mais 1 sobre x. Aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12.
Tá? Multiplica aqui, ó. 2 vezes 6, 12, dividido por 4, que dá 3. Igual x mais 1 sobre x. O denominador do 3 aqui não tem nada, é 1. Multiplica a cruzada aqui, ó. Vai ficar, ó, 3 vezes x, 3x, igual x mais 1 vezes 1 é ele mesmo. O x ele passa para cá, fica negativo. Então vai ficar 3x menos x igual a 1. 3x menos x dá 2x igual a 1, o que implica que o x é igual a meio. Basta dividir por 2 aqui os dois lados, corta, corta, fica meio. Daí, o que a gente encontrou? A gente tem um triângulo retângulo, que ó, vai do G até o H, B. Essa medida aqui é 2. Essa medida aqui, ó, olha lá, é o x mais 1, tá? O x mais 1, o que você tem? Você tem meio mais 1, o MMC aqui é 2, não tem nada aqui, é 1, ó. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, 1 mais 2, 3 meios. E do B até o G é o que a gente precisa encontrar. Eu vou chamar de D aqui para não confundir com esse X aqui. Aqui tem um ângulo reto. Nesse triângulo retângulo aqui, ó, o D é a hipotenusa, 3 meios é um cateto, 2 é o outro cateto. Então, vai ficar lá, ó, D ao quadrado é igual a 3 meios entre parênteses ao quadrado, mais o outro cateto aqui, ó, 2 ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, o 2 é expoente do 3, vai ficar 9. O 2 é expoente do 2, vai ficar 4. Então, 3 meios ao quadrado, 9 quartos. 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, ó, o MMC aqui é 4, o denominador aqui desse 4 é 1, não tem nada. 4 dividido por 4, 1, vezes 9, 9. 4 dividido por 1, 4, vezes 4, 16. D ao quadrado aqui, ó, 9 mais 16 dá 25, sobre 4. Extraindo a raiz quadrada, então, D vai ser a raiz quadrada de 25 sobre 4. Ó, a raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 4, que é 2, então 5 meios, tá? Então, essa é a resposta. Portanto, lá o BG é 5 sobre 2. E esse é o resultado. Tá, esse exercício, ele, né, solicitava um pouquinho a mais, um conteúdo avançado. Se você não viu semelhança de triângulos, a gente vai ver em algum momento aqui no canal, tá bom? Esse foi o exercício número 5. Vamos para o 6. Tem o 6 e o 7. Os dois últimos exercícios, 6 e 7, eu coloquei de uma vez aqui, porque o 7, eu vou resolver o 7 primeiro. O 7, ele remete ao que a gente fez lá no 4, tá? Então, o 7 é lá, ó, qual a medida da altura de um triângulo equilátero de raiz quadrada de 5 centímetros de lado? O que a gente encontrou lá? Que a altura do triângulo equilátero é a medida do lado dele, vezes raiz de 3 sobre 2. Ele deu a medida do lado aqui, ó, raiz quadrada de 5. Então, no lugar do L, a gente vai substituir pela raiz quadrada de 5. Então, ficou a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 15 sobre 2 centímetros. Aqui não tem o que fazer, o raiz quadrada de 15, o 15 é um número que não dá para tirar da raiz, ninguém, certo? Então, ele vai ficar assim, não tem como simplificar essa raiz mais, tá? Então, é assim mesmo, o 7 era só isso, certo? E o 6, ele fala assim, ó, determine a medida da diagonal de um quadrado que possui 4 centímetros de lado. Então, se a gente pegar um quadrado, a diagonal dele, a diagonal de qualquer polígono,
é o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. O que ele está querendo da gente aqui é que a gente calcule a medida dessa diagonal. Aí ele falou que os lados desse quadrado, os lados são 4 centímetros, e quando a gente traça a diagonal de um quadrado, a gente divide o quadrado em dois triângulos retângulos. E o que a diagonal virou? Virou a hipotenusa de um dos triângulos, né? Dos dois. E o 4 e o 4 são os catetos, tá? Então, utilizando o teorema de Pitágoras aqui, a gente tem que a diagonal é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Dica aqui, ó, o 4 ao quadrado ele tem raiz exata. Você está pegando aqui, ó, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, você tem duas vezes ele. Quando você soma lá x ao quadrado mais x ao quadrado, você tem 2x ao quadrado. Agora, se tem 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, você tem duas vezes 4 ao quadrado, tá? Duas vezes 4 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou ter que extrair a raiz e o 4 ao quadrado tem raiz exata. Então, a diagonal vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes 4 ao quadrado. Raiz de uma multiplicação é a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. E raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Não tem mais o que fazer, tá? Deixa na raiz mesmo. No geral, a diagonal de qualquer quadrado é a medida do lado dele vezes a raiz quadrada de 2. Isso vem pelo teorema de Pitágoras, tá? Como o lado aqui é 2, então vai ficar 4 raiz de 2 centímetros e finaliza, certo? Então, essa formulinha aqui da diagonal do quadrado, ela surgiu a partir do teorema de Pitágoras, certo? Galera, então esse foi aqui o vídeo, a segunda parte, né? Eu trouxe uma série de situações aí que aparentemente não envolviam o teorema de Pitágoras, mas que a gente acabou utilizando ele de alguma maneira para resolver os problemas, tá bom? Então a primeira parte tem aqui no canal, o vídeo é completaço para vocês, tá? As duas partes são completas. Espero aí que vocês gostem, que possam ajudar vocês nos estudos, na revisão. Se você está aprendendo agora, ótimo também. Galera, não se esquece aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar um joinha aí para fortalecer o nosso trabalho e a gente vai continuar trazendo bastante coisa aí para vocês. Ok? Combinado? Então, um grande abraço para todo mundo. Espero que todos estejam bem, com boa saúde. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!